porque nenhuma escolha é perfeita. Só que daí vai de ti, tu quer escolher enfrentar o teu medo e viver os teus sonhos, ou tu quer escolher ser refém dos teus medos? Alguma coisa sempre vai acontecer. Mesmo se você ficar parado esperando, alguma coisa vai acontecer. Sim. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu me chamo Gláucia. E eu me chamo Rebeca. Hoje a gente vai falar sobre medo de começar. E tem uma coisa que tá ficando muito na minha cabeça ultimamente, que a gente trabalha com internet, né? A gente trabalha com marketing digital, blá blá blá. Quem já assistiu alguns episódios aqui sabe. Quem tá começando, chegando agora, a Gláucia é copywriter social media, eu sou social media e editora de vídeo. Então a gente tá na internet há um bom tempo, assim, nos bastidores, né? E aí a gente já trabalhou com uma galera que sempre fala muito sobre a dificuldade de aparecer. E quando a gente fala desse medo, a gente fala muito do medo de ser visto tentando, né? E nós, como profissionais da área, a gente, mesmo que a gente trabalhe, a gente sabe como as coisas funcionam, eu sinto que a gente também tem muito medo, porque você tá na internet, você não sabe onde as coisas vão parar, né? Principalmente a gente que já trabalhou com gente grande ou que consome gente grande e vê muita coisa acontecendo por falta de interpretação, por falta de contexto. E aí muita gente nem tenta por medo, sendo que, assim, às vezes a única coisa que essas pessoas que não tentam queriam fazer é mostrar o trabalho delas, que é um trabalho, assim, que não tem nem como, se for parar pra pensar por um lado de cancelamento, por exemplo, é um trabalho que malemar vai ter como você cancelar, sabe, é um trabalho simples, é um trabalho bonito, mas a pessoa: "Pô, não quero expor porque eu acho que fulano da minha profissão pode reclamar disso aqui", assim, uma coisa que às vezes as pessoas nem se atentam, né. É muito doido esse universo, que a gente vê muita gente sendo julgada e tem muito medo desse julgamento. Sim. E tu falou ali do profissional e eu acho que esse medo se aplica pra tudo, sabe? Porque esses tempos eu trabalhei de fiscal de sala de um concurso, não é um concurso, Enseja, eu acho que é o nome, que é uma prova para pessoas que fizeram aquele ensino médio, como é que é EJA, o nome? EJA. É, mas tem o supletivo que eles falam, Ah, né? sei, aham, que estuda à Pra noite, quem né. faz supletivo, isso, a galera que faz supletivo, enfim, e tinham muitas pessoas, tipo assim, 30 a mais. Uhum. E a gente conversando, enfim, e o pessoal falando: "Nossa, eu quero terminar aqui", e teve uma mulher que falou: "Eu quero terminar e eu quero começar a faculdade". E ela devia ter na casa dos 50, sabe, filha adulta, netinhos, tudo. E aí o outro falando: "Não, ai, eu não sei, eu só vou terminar o ensino médio, já tô muito velho", dela bem assim: "Que velho?", sabe, tipo, e às vezes isso também é um impedimento, a gente pensa assim: "Ai, tô muito velho pra fazer tal coisa, eu tô muito velha pra tentar, uma aula de dança, eu tô muito velha pra começar um esporte novo, eu tô muito velha pra começar uma faculdade nova, eu tô muito velha". E isso, na verdade, nada mais é do que o nosso medo, ou assim: "Ai, eu queria muito emagrecer, mas eu tenho vergonha de ir pra academia". Nada mais é do que o medo de ser julgada, sabe. E muito provavelmente as pessoas que estão lá não vão te julgar, muito pelo contrário, vão te apoiar. É. E e isso é muito legal de ver, porque a gente tá, beleza, tem muito medo de aparecer na internet, de mostrar o nosso trabalho, enfim, mas, na internet, quando a gente não aparece, existem outros meios de subverter isso. Por exemplo, eu não mostro meu trabalho na internet, mas se meu trabalho é regional, eu consigo pagar uma panfletagem do Aham. meu trabalho, sabe. Agora, na vida, tipo assim, não tem como. Sim. Se eu não fizer por mim, o meu medo não vai fazer, Hum. sabe. Se eu não, tipo, dar o primeiro passo, enfrentar esse medo, as coisas não vão acontecer. E não é demérito, uma coisa não anula a outra, enfim, mas é só pra gente entender que, na verdade, o medo, ele é natural. O medo do início, né, como a Rebeca falou. Uhum. "Ah, tu tem medo do que as pessoas vão pensar, tu tem medo de te expor, tu tem medo de não ser bem aceito, tu tem medo de trocar de escola, tu tem medo de trancar o curso da faculdade, tu tem medo de empreender, tu tem medo de trocar o teu trabalho por um trabalho melhor, tu tem". Beleza, isso é natural. O medo não é o problema é tu deixar ele te paralisar, sabe? Aham. Eu vi um vídeo, acho que ontem ou antes de ontem, de uma pessoa falando sobre a gente poder mudar de vida.
E não no sentido de, nossa, pegar e ir morar em outro país, não sobre isso, mas sobre o simples mesmo, sabe. Tipo: "Ah, pô, tô incomodada que eu acordo muito tarde". Você pode começar a acordar mais cedo. E não tô falando que é fácil, não é isso, mas é porque às vezes a gente cria tanto essa questão do medo de: "Nossa, cara, mas se eu começar a acordar mais cedo, eu vou ter que dormir mais cedo, e aí eu não vou dar tanta atenção pra não sei quem, e aí eu vou ter que comer mais cedo". E você cria tanta coisa em cima daquilo e não faz. E eu falo muito isso por causa da academia, né, porque eu lembro que quando comecei a fazer a primeira vez, eu também tinha esse medo de: "Nossa, as pessoas vão ficar me olhando", até que um dia alguém falou assim, ninguém vai ficar te olhando, porque tá todo mundo preocupado com quem tá olhando pra si. Sim, tá todo mundo pensando: "Meu Deus, tem alguém me olhando", e no fundo ninguém tá olhando pra ninguém, as pessoas estão olhando pra si mesmas, né. E aí a gente, Sim, assim, a gente não sai do lugar, porque a gente fica criando medos e criando coisas, e as coisas não fluem, né. Sendo que, assim, isso impede muito a nossa vida de mudar. Até porque depois que a gente vira adulto, nossa, eu comentei disso esses dias, né, que depois que a gente vira adulto, a gente acha que as coisas vão ser mais estáveis, a gente espera essa estabilidade da vida adulta, né. Porque na infância a gente tá crescendo, a gente tá aprendendo, se desenvolvendo, mudando a voz e não sei o quê. Adolescência, hormônio, e um namoradinho de cá, um namoradinho de lá, escola, nota, professor diferente, tudo tá mudando o tempo todo. Aí você chega na vida adulta, você pensa: "Não, agora as coisas vão ficar estabilizadas". aham. Não é que assim. É bem longe disso, na verdade, né, é uma loucura, porque é bem aquele, tem um post que eu fiz para uma cliente, que a vida é agridoce, né, que ao mesmo tempo que, nossa, meu cachorrinho morreu, eu passei na faculdade e me formei. A vida é assim, né, ao mesmo tempo que uma coisa muito drástica acontece, outra coisa muito feliz acontece, ao mesmo tempo que 2 coisas drásticas acontecem, parece que a gente fala aquilo, né, de que a vida é uma montanha-russa, às vezes do nada tudo começa a dar errado, e aí a gente tem medo de coisas que tirariam a gente da zona de conforto. E aí a gente sairia dessa estabilidade, porque no fundo eu sinto que o adulto tem isso, né, ele tá procurando uma estabilidade, mas é uma estabilidade que não faz sentido, porque mesmo que, sei lá, você pegue tudo e vá morar numa fazenda, você vai ter que sair dessa fazenda uma hora, você vai ter que fazer compra, você vai ter que ir no mercado, você vai ter que lidar com conta. Se chover, você tem que lidar com barro. Sim, nada vai ser lindo, perfeito, estável. Sempre vai ter alguma coisa que pode acontecer. Alguém da sua família pode morrer, algum dos seus animais da fazenda pode morrer, você pode ficar doente. Sim, existem coisas ruins, e não tô falando só de coisas ruins, né, de coisas boas também. E aí a gente fica com tanto medo de tentar, de sair do lugar, porque, nossa, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa sempre vai acontecer. Mesmo se você ficar parado esperando, alguma coisa vai acontecer. Sim, é verdade. E tu falou de que quando tu é criança, tu acha que a vida adulta é linear, que não tem medo, justamente por essas oscilações da infância, dessa mudança e dos hormônios da adolescência. E eu vejo que isso acontece justamente porque os medos da infância, da adolescência e da vida adulta são diferentes, porque na vida adulta tu tem consciência de que as tuas decisões geram reações. E a gente não tem medo de tomar a decisão, a gente tem medo da reação que aquilo possa causar. Uhum, E quando a gente é criança, a gente tem medo, sei lá, de pular, ou de coisas que a gente não conhece, de pular de um lugar, e tem criança que nem tem medo, porque não tem essa noção da consequência, tipo bebezinho, tem bebezinho que se joga do alto, porque ele não tem consciência de que aquilo tem uma consequência. uhum, O adolescente, ele tá ali com os hormônios a milhões, ele não tá pensando na consequência, ele tá pensando no medo que ele tem sobre aquilo que ele pensa. uhum, Agora o adulto não. O adulto ele tem medo da consequência da escolha dele, e é por isso que é tão difícil sair do lugar quando você é adulto. Porque tu pode notar, na infância e na adolescência são os momentos onde a gente tem mais facilidade de transmutar, e não só por essa fase biológica, né, da natureza, de crescer, enfim, mas porque a gente não tem consequência dos riscos que as nossas escolhas podem nos trazer. uhum, E aí, quando a gente entra na vida adulta, que esse risco fica claro, e aí, como a gente sempre fala, né? Vida adulta é resolver problema. E muitas vezes esses problemas são causados pelas nossas próprias decisões. sim. E é sobre isso.
e tá tudo bem, ou não tá tudo bem, mas a gente vai ter que lidar de qualquer forma, porque como a Rebeca falou, tu pode estar morando no campo e esse teu maior sonho, tu ainda vai ter que lidar com os problemas de uma fazenda. Tu ainda vai ter que lidar, meu sonho é morar fora do país. Tu ainda vai ter que lidar com os problemas de morar fora do país, Uhum, porque nenhuma escolha é perfeita. Só que daí vai de ti, tu quer escolher enfrentar o teu medo e viver os teus sonhos, ou tu quer escolher ser refém dos teus medos. uhum. É. Eu tenho até uma moça que eu sigo que eu lembro que ela disse uma vez, ela mudou a família dela é do Rio Grande do Sul, ela mudou para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro agora ela tá morando em esqueci como chama a cidade, mais pro norte ali, sabe. E Uhum. aí o pessoal ficou tipo: "Nossa, mas você mudou assim do nada e não sei o quê", e ela tem 2 filhos, e aí todo mundo: "Nossa", os seguidores dela, né, "São crianças pequenas e não sei o quê". E ela falou: "Gente, eu só tenho uma vida". Né, e a gente deveria pensar mais, assim, às vezes. Hoje mesmo eu conversei com uma amiga minha, um É. abraço se ela ouvir esse podcast, e ela se mudou daqui do nada, assim, ela falou que foi coisa de 40 dias para ela organizar a mudança, porque aconteceram algumas coisas na vida dela que surgiram oportunidades para ela ir embora e ela foi para outra cidade, e é isso. Sim, às vezes a gente quer se planejar tanto, quer pensar tanto nas coisas, mas a vida leva a gente para outros rumos, né. A vida adulta é muito isso, assim, você nunca vai ter previsão do que vai acontecer. E eu acho que às vezes é pior, né. Eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas estáveis, ao mesmo tempo de não ser tão inflexível. Eu sei que tem muita gente muito mais inflexível do que eu. Eu acho que eu me dou bem quando as coisas precisam sair dos trilhos, sabe. Mas eu adoraria que a vida fosse mais estável, mas não tem como, né. A gente se planeja, a gente se organiza, porque se organizar financeiramente não tô falando que não é importante, mas a gente quer fazer tudo muito planejadinho, tudo muito estruturado, a minha agenda assim, assim, assado, o meu Aham. dinheiro é assim, 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 a minha família eu vou ver tal dia, e vou ligar pra fulano tal horário. E gente, Aí nunca dá fura o certo. pneu da moto, É, tá ligado? aí estoura um pneu, aí surge É. uma reunião. Aí alguém te liga porque precisa muito conversar com você e você dá atenção e aí O você gato perde tempo. some. O gato some, e aí a tua estabilidade emocional vai para o ralo, porque é isso, não dá pra ser de ferro também, né. Inclusive tem uma pessoa que eu conheço que ela tem uma estabilidade emocional muito doida, assim, né, ela trabalha muito, e ela passou por uma situação eu comentei com você, passou por uma situação muito difícil esses dias, e ela falou: "Cara, eu me coloquei num lugar muito vulnerável". E é isso, né, até as pessoas mais estáveis, elas se colocam em lugares vulneráveis, às vezes, não tem como. É. Faz parte da vida, né, a gente precisa muito dessa estabilidade emocional, de ter um controle emocional na vida adulta, mas tem hora que a gente só quer chorar mesmo e tá tudo bem, não é um problema você precisar tirar um tempo pra chorar, você precisar desmarcar uma reunião, porque: "Nossa, não tô bem". Infelizmente, né, a gente sabe que nem tudo são flores, mas tem hora que a gente realmente não tem condições de lidar com tudo. E faz parte, né, a gente não foi criado pra lidar com tudo e mesmo se fosse, não dá. É é É, difícil, né. é porque é justamente isso, né, tipo, lidar com essas intempéries, com essas coisas que acontecem no meio do caminho, são, coisas que tu escolheu, mesmo além do teu medo e que consequentemente acarretaram em algum lugar, que são Uhum. esses pontos que a Rebeca tá falando, que é onde a gente cansa, onde enfim, são as nossas decisões, o nosso enfrentar o medo. Mas, tipo assim, como ela falou, não dá pra equilibrar todos os pratos. E entender os teus medos é isso, é entender que, tipo, às vezes tu vai enfrentar um medo, vai tomar uma decisão e um pratinho vai cair, Sim, às vezes você sabe. enfrenta o seu medo e você de fato se coloca num lugar de mais vulnerabilidade, porque você tá com medo, mas você tá tentando. É verdade. O importante é tentar. Vai com medo mesmo, né, o famoso ou você não vai ou você vai com medo mesmo. E é muito isso, né. Sim. Ah, Ou, e é muito isso. E, tipo, agora tu falou isso, eu lembrei, sabe aqueles que, ai, uma época estava muito em alta, era tipo assim, um elefante bem grandão. hum, E daí aqui estava, tipo, seu medo. E do lado, como você vê? E daí o seu medo, um elefante bem grandão, e do lado um elefantinho bem pequenininho de sim. pelúcia, como ele realmente é. Uhum, E é muito isso. Às vezes a gente, tipo, vai com medo mesmo, porque vai chegar na hora, tu vai ver que na verdade o teu medo é um elefante de pelúcia. sim, é.
E às vezes, assim, é um medo que nem é teu, né, é um medo que vem de, assim, das pessoas duvidarem de você escutar, assim, vem na maioria das vezes, né, vem da nossa família, por exemplo: "Ai, não quero mudar de cidade", mas por quê? Porque a tua mãe sempre falou: "Nossa, eu queria que você vivesse a vida toda perto de mim". E aí não é nem uma questão de medo, às vezes é uma questão de: "Nossa, medo de deixar minha mãe triste", não é o medo de morar longe. É o medo de decepcionar os meus pais. E é aquilo, né, depois que a gente vira adulto, se tem uma coisa que a gente faz é decepcionar os pais. Na verdade, Decepcionar os desde a pais. adolescência a gente já decepciona muito, né, não tem o que fazer. Porque a gente também começa a perceber que eles também têm os medos deles, né. Sim, é. E que é a primeira vez deles vivendo também, e aí a gente começa a perceber que eles não são perfeitos, e a gente também não é. Olha que Hum, coisa mais louca. pois é. A gente cria Como muita assim eu não sou perfeita? né, a gente cria muita expectativa em cima da vida adulta, né, de que não vai ser mais É. fácil, eu vou ser mais corajosa, eu vou mais atrás das coisas e na prática não é nada disso. Pensando em tudo isso, agora que a gente já falou e desabafou, que dica prática tu daria, além de vai com medo mesmo, pra uma pessoa que precisa enfrentar os seus medos? Olha, eu acho que é entender o que te bloqueia, entender da onde vem esse medo, sabe. Porque a gente começou aqui falando das redes sociais, porque foi um exemplo que entrou na minha mente esses dias, e porque é algo presente pra mim, né, como a gente trabalha muito com isso, a gente precisava estar na internet, tanto eu quanto a Gláucia. E eu tô há muito tempo lidando com o medo de estar na internet, com o medo de me expor, mesmo que seja expor, assim, ideias que são ideias bobas, que as pessoas não têm nem por que discutir comigo, por exemplo, que era um medo meu. E assim, eu fui analisando e vendo formas de driblar isso. Por exemplo, eu sei que, o que me impedia era gastar muito tempo pensando em um conteúdo e postar. Hoje em dia, o que que eu faço? A gente já deixa tudo pronto, a gente já faz tudo antes, a gente E a já gente só agenda, posta também, né, posta e tipo, sai correndo, posta e sai correndo. ajuda muito. Aham. É, não, é igual eu falei pra Glaucia esses dias, eu acho que eu realmente tenho medo de ir no médico, vou ter que confessar isso, no auge dos meus 20 e poucos anos, quase 24 anos nas costas, e eu vou ter que assumir que talvez eu tenha medo de médico. Aí o que que eu pensei? Vou fazer uma consulta online e tô procurando um médico online. Por quê? Porque pelo menos eu não preciso sair da minha casa, eu tô na minha zona de conforto. Então eu estou driblando o meu medo, mas assim, tô indo atrás das coisas que eu preciso. Então analisa da onde esse medo vem, como que você pode lidar com ele e, como a gente sempre fala aqui, faz terapia, né, porque tem muita coisa que É, é mais grave do que a gente pensa também, a gente tá dando exemplo de coisas bobas aqui, é. mas tem muito medo que é empecilho pra muita coisa na nossa vida. E tem medo que é agora que tu falou, pensei que tem medo que de fato é pertinente, né. Uhum, Tipo assim: "Ai, nossa, eu tenho muito medo de sair com tal pessoa, porque a pessoa, assim, já fez coisas ruins ou me passa um sentimento ruim". Talvez seja pertinente esse medo, aham, sabe. sim. Então, é muito importante. Eu acho que a minha dica é essa. A Rebeca falou muito sobre analisar o teu medo, e a minha dica é analisar, botar no papel assim, ó, e de fato, escrever, botar no papel, uma coisa que a minha psicóloga fazia muito comigo. Escrever o teu medo, escrever, tipo assim, o que ele é e o que ele não é, olhando de fora, tá ligado? Como se tu fosse uma amiga. Ah, a Rebeca vai terminar o relacionamento, quer terminar o relacionamento dela, mas ela tá em dúvida. A Uhum, gente senta e fala, amiga, quais os prós e contras dele? Sabe, tipo, isso ele é mesmo? Tu tem certeza? Eu acho que ele não é, hein? Aí, tipo assim, de fato, pra tornar esse medo mais racional e palpável possível, porque daí tu vai ver, nessa hora, tu vai ver se ele realmente é um elefante grandão que pode te machucar ou se ele é um ursinho de pelúcia. E uhum, daí tu analisa o teu medo. Tipo, daí já entra a análise, como a Rebeca falou, do teu medo. Tipo, ele é assim, assim, assado. E a análise também, igual ela falou da consulta. Como que eu posso. Beleza, já entendi que ele é um ursinho. Mas como eu posso driblar ele? Talvez agendando a consulta online, sim. fazendo a terapia online, sabe? Ou tipo assim, enfim, qualquer coisa. Ah, como eu, tenho vergonha de ir na academia, tenho medo de que me julgarem. Treinando em casa, Uhum, botando uma coisa no YouTube, sabe? Ah, queria começar muito uma faculdade nova.
tentar uma EAD ou talvez convidar alguém que também esteja com vontade de vocês irem juntos fazer Sim, essa tal coisa, fazer uma aula experimental e chamar umas amigas, sim. sabe, de alguma coisa. Então, talvez essa seja uma boa solução também. É. Não ter medo de pedir ajuda, né. Eu acho que pelo menos o pedir ajuda a gente tem que ter coragem, assim. Ah, você não É, sabe olhar os prós e contras do teu relacionamento, da tua situação que você tem medo, chama alguém que consegue, de confiança, né, boa. que consegue te ajudar a analisar isso. Ah, você tem muito medo de ir no médico? Chama alguém de confiança para te acompanhar, pelo menos a primeira consulta, para você se sentir mais à vontade, sabe. Arruma alguém que te fortaleça nesses medos, sabe. Igual eu tenho a Gláucia, porque senão eu não estava postando hoje em dia. É, a gente se apoia bastante. Isso é legal, tem amizades que te apoiem. E sim. Porque essas pessoas vão te apoiar no medo e vão te dizer: "Não, para". Igual a Rebeca: "Ah, eu tenho vergonha". Eu falei: "Não, pelo amor de Deus, uma tonhona", sabe. Tá na hora. E aí ela tá indo atrás, do jeitinho dela. Aos poucos a gente vai saindo da zona de conforto, né, fazer o quê? É isso, gente. Se você gostou desse episódio, curte, comenta, deixa aqui embaixo quais outras coisas tu quer ver por aqui. Segue a gente nas outras redes sociais e um beijo. Beijo.